Hoje nós vamos falar um pouco sobre como realizar requisições HTTP em Java. Então, no Java a gente tem algumas soluções que eu vou mostrar hoje para vocês e alguns exemplos práticos, né, de como utilizar essas soluções, né, nos seus códigos, né, nos seus projetos, tá? Então aqui a gente vai ter algumas abordagens, né, e a gente vai falar principalmente sobre um protocolo que é muito utilizado em Java ou em qualquer outra linguagem. Tá? Acredito que todos já ouviram falar, já estudaram, ou têm algum conhecimento, né, sobre o protocolo HTTP. Então aqui vamos primeiramente entender, né, o que é HTTP, tá? No último encontro que a gente teve, né, com o Murilo, né, ele compartilhou vários conhecimentos aí sobre protocolos, tá? Não especificamente sobre o protocolo HTTP, mas sobre vários outros protocolos que são utilizados na internet, tá? Mas hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco sobre esse protocolo, né? Então, o HTTP ele é um protocolo de transferência de hipertexto, né? Então, é sem dúvida é um dos pilares da internet moderna. Então, quando você acessa uma página na internet, né, geralmente você utiliza esse protocolo, né, para fazer ali uma requisição, né, a um serviço, lá um servidor, tá? Então, com o crescimento de serviço web, né, dispositivos conectados e a ascensão da computação distribuída, o HTTP deixou de ser exclusivo dos navegadores e passou a integrar sistemas de todos os tipos, de API REST e microserviços. Então, aqui a gente vai mostrar algumas soluções, né, que são muito utilizadas, né, e eu vou apresentar também uma solução que eu já utilizei, né, e um projeto, né, que eu estou trabalhando, tá? E aqui vocês também vão poder compartilhar um pouco aí, né, de soluções, né, do que vocês já usaram nos seus projetos, tá? Para que a gente possa também ter uma conversa mais dinâmica aqui, em que cada um possa aproveitar essa oportunidade para compartilhar, tá? E também outros possam aprender um pouco, né, sobre essas tecnologias, tá? Então aqui, primeiramente, né, vou apresentar para vocês, né, essa solução, né. Antes de falar sobre essa solução, né, só gostaria de acrescentar, né, esse é um conteúdo, né, que nós compartilhamos, né, nas redes sociais da comunidade, né. Acredito que muitos de vocês é, seguem nossa página lá no LinkedIn, né, no Instagram, tá? Então, nós temos várias pessoas na comunidade que compartilham esses conteúdos, tá? Então, são criadores de conteúdos que, né, estão ali, né, com o objetivo sempre de estar compartilhando conhecimento, né? E isso tem ajudado muitas pessoas, né? E se você também tiver interesse também em contribuir com a comunidade de alguma forma, essa é uma oportunidade, né, para que você possa também se destacar na comunidade, tá? Então, esses conteúdos são exclusivos da comunidade, compartilhados, né, pelos próprios membros da comunidade, tá? E nós vamos falar aqui sobre essa solução, né, que é o HTTP URL Connection, né? Então, ali, essa solução, acho que foi uma das primeiras ali, né, as primeiras versões ali do Java, né, desde o Java 1.1. Então, a classe URL Connection é uma opção nativa, sem necessidade de bibliotecas externas. Cada instância é usada para a única requisição, mas a conexão subjacente pode ser reaproveitada. Métodos como o disconnect ajudam a liberar recursos, mas o controle e a legitimidade deixam a desejar em projetos mais complexos. Antes da gente se aprofundar, né, sobre essa solução, né, que a gente falou anteriormente, né, sobre o protocolo HTTP, vocês
tem algo a acrescentar? Vocês têm alguma dúvida? Já utilizaram? Acredito que todos aqui que trabalham em projetos, né, tanto no back-end como no front-end, né, acho que tem algo a compartilhar, né, sobre esse protocolo. Alguém gostaria de deixar algum comentário, alguma dúvida? Tá tranquilo aí para vocês? Opa, uma questão aí para todo mundo, quem puder responder aí. Vocês sabem como que são feitas ali as requisições, quais os verbos que são utilizados, para que serve cada uma no protocolo HTTP e na chamada ali de requisito de uma API REST? Sim, pelo menos sei. Como, desculpa, eu não escutei. Eu sim, eu pelo menos sei, né? Assim, não todos, né? Mas ali a família do 200, do 400, do 500. Eu Mas não usei. a chamada ali, o método, o que que um GET faz, um POST, um PUT, Ah, Sim, sim. sim. HTTP. todo mundo está familiarizado, né? Acredito Sim. que sim. Então, beleza. Tá, então, aproveitando a oportunidade, né, que você falou aí, Leôncio, sobre as requisições HTTP, tá? Então, ali a gente tem alguns status, né? Ali a gente tem algumas requests, né? Ali que a gente faz, né? Então, as mais conhecidas, né? Como você já citou aí, né? Uma requisição GET, tá? Então, eu estou solicitando um recurso ali no meu servidor, né? Geralmente, a gente faz uma consulta ali num banco de dados, né? Para retornar alguns dados, tá? Então, basicamente, o GET seria mais para você solicitar algum recurso, né? Do seu servidor, tá? Para você retornar ali dados, né? A gente tem a requisição POST, né, também, né, quando a gente quer alterar algum recurso, né, então, geralmente ali a gente faz um insert, né, no banco de dados, né, para a gente alterar, para a gente, na verdade, para a gente inserir dados, né, no banco de dados. E a gente também tem a outra requisição que é o push, né, que a gente vai alterar os recursos, né, então a gente geralmente faz um update ali, né, para a gente poder alterar dados do banco de dados, tá? E nós temos também o delete, né, como o nome já diz, né, para a gente deletar recursos, tá? Então ali são esses assim os mais utilizados, né? Geralmente a gente faz ali requisições, né, para um servidor, né? Então mais ou menos por aí, tá? Mas ali tem duas palavrinhas chaves, né, que a gente usa muito, né, que é o request e o response, né? Então, como o nome já diz, request, né, eu estou fazendo, requerindo, estou requisitando algo para o meu servidor, né? Então, eu posso fazer um request lá solicitando dados, né, que possa retornar dados, né? E eu posso ter um response ali, né? Então, ali vai ser os dados que vão ser retornados para mim, tá? Então, geralmente, por exemplo, quando se faz uma requisição ali numa página HTML, né? Então, você digita um endereço ali no seu navegador, tá? E esse endereço, ele vai estar hospedado em algum servidor, tá? Então, ali, geralmente, uma página HTML. Então, você vai retornar ali, né? O seu response vai ser a página HTML ali, né? Com todos os dados ali, né? Basicamente, é só para resumir, né? De forma bem mais simples, né? Isso, né? Mas vamos aqui falar um pouco, né? Sobre essa solução, né? Que é o HTTP URL Connect. Algum de vocês já ouviram falar? Já trabalharam em algum projeto? Faz um tempo que eu estudei ela. Quando eu estava começando com Java, se eu não me engano, usava ela para fazer a conexão com uma API, para mim consumir essa API. Beleza. Então, né? Vamos à introdução, né? Então,
o HTTP URL Connect, né? Então é disponível desde o Java 1.1, né? A classe HTTP URL Connection é uma opção ativa, sem necessidade de bibliotecas externas. Cada instância é usada para uma única requisição, mas a conexão subjacente pode ser reaproveitada. Então, métodos como disconnect ajudam a liberar recursos, mas controle e a legibilidade deixam a desejar em projetos mais complexos. Tá? Então, essa é uma das soluções. A gente tem aqui um exemplo, né? Vocês estão conseguindo ver bem aí? Tá tranquilo. Pra mim, tranquilo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização, tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Usando essa solução, tá? Então, ali, por exemplo, a gente cria um objeto, né? Para conter a URL. A gente abre uma conexão na URL e transmite a resposta. Aberto, poderá definir o methods, request headers. A gente faz aqui a requisição usando essa input strings, né? E a gente converte manualmente o corpo de resposta input stream para a pods usando o Jackson, né? Também é uma biblioteca também que é muito usada, né? Principalmente ali quando eu quero converter ali, por exemplo, para um JSON, por exemplo, né? Então eu tenho essa classe aqui, né, Object Mapper, né? E aqui, né, finalmente nós obtemos a resposta, tá? Vocês entenderam esse código aqui? Vocês conseguem explicar o que está acontecendo aqui? Acho que o pessoal tá envergonhado. Tranquilo, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem ficar à vontade, tá? Para perguntar aí. Eu posso até explicar, né? Ali você cria uma variável tipo URL para guardar o URL, né? Se o application, o Open Connection, imagino que seja para abrir a conexão, né? As configurações. Você passa ali o set request, você passa um header. O input string connection, não tenho certeza, mas ali no object mapper é para deserializar. E aí você guarda tudo isso dentro de uma lista. O push eu não lembro de qual que é. Isso aí. Alguém tem mais algum comentário? E aí, no caso, o programador ele tem que ter o controle de conexão e desconexão dessa requisição, né? E aí, eu imagino aqui, se você tem uma requisição que ela... Porque como cada requisição ela tem um ciclo, se você tem uma requisição aí que você... Eu vou consultar um dado no banco e esse dado é gigante. Eu imagino que em algum momento isso vai dar falha, porque isso aí não tem... Não é assíncrono, né? Não tem set timeout. Então, a depender do objeto que eu vou ler, se fosse um get, se for um get, isso pode dar falha em algum momento. Aí. Não sei se minha explicação ficou clara, gente. Eu peço desculpas. Tranquilo, cara. Fica à vontade aí. E a gente está para também aprender, né? E também compartilhar um pouco de conhecimento, tá? Porque ninguém é expert, né, no assunto, né? Mas a gente tenta aqui poder aproveitar essa oportunidade para também cada um poder falar um pouco, né, sobre esse tema aqui, tá? Então a gente tem uma outra solução aqui, né, que é o HTTP Client. Então a partir do Java 11, né, o pacote java.net.http trouxe uma nova abordagem com o HTTP Client. Ele oferece suporte assíncrono com Complete Filtering, criação fluente de requisições e maior controle sobre headers, tempo de timeout, redirecionamento e tratamento de corpo com bond handlers, tá? Então todos aqui sabem o que são requisições assíncronas.
Alguém? Eu posso me voluntariar para explicar, né? Sim. Manda bala. Assíncrona é quando você não tem um tempo de resposta, né? Síncrona é quando você manda e você já devolve. Uma conversa normalmente é síncrona. Uma conversa pessoalmente, né? Que você pergunta e a pessoa responde. A assíncrona poderia se encaixar numa mensagem que você manda e a pessoa, quando tiver tempo, ela te responde. E aí ele não fecha a conexão, né? Porque como é assíncrono, ele sabe lidar com esse ciclo aí. Ele só fecha a requisição quando a requisição acabar, né? Mas ele não tem um desconect aí explícito. Isso. Geralmente essas requisições assíncronas, né, eu posso fazer várias requisições, né? Então eu não preciso esperar que a primeira requisição, né, ela termine, né? Eu posso fazer uma outra requisição. Então ali eu tenho um processo assíncrono, né? Então ali eu posso ter vários processos ali, várias requisições, né, sendo feitas ali, né? Requisição síncrona, né? Fiz a requisição, né? Tá, eu tenho que aguardar que essa requisição ela seja finalizada para eu poder fazer uma outra requisição. No processo assíncrono, não. Eu tenho que eu tenho que fazer uma requisição, faço uma requisição, mas eu não aguardo que essa requisição ela termine, né? Então eu posso fazer outra requisição, tá? Então eu posso ter vários processos ali sendo executados de forma paralela, tá? Então uma solução seria esse complete refractory ali, né? Que é muito usado ali, principalmente quando você quer otimizar ali requisições feitas no banco de dados, tá? Então você pode fazer isso de forma assíncrona, tá? Então você pode ter uma requisição ali feita, né? Mas ali você pode ter vários processos, várias requisições sendo feitas paralelas, né? Ali várias requisições feitas no banco, né? Então isso é uma forma de executar, né, o processo, né, tudo de forma ali, sim, de forma sincronizada, né, de forma assíncrona, né, na verdade, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, de um código, né, utilizando esse HTTP request, tá? Então a gente tem ali a gente está fazendo uma request ali, né? E ali a gente tem está criando ali uma URI, né? Ali a gente está passando ali um endereço, né? A gente está definindo ali um tempo de timeout, né? Ali geralmente, né? A duração, né? Que vai ter, né? Essa requisição, né? A gente passa ali, né? Geralmente no header, né? A gente passa ali um content type, né? Esse application.json, né? Que seria o formato, né? Que vai ser, né? E ali é uma requisição do tipo post, né? Então, eu tenho ali um arquivo, né, do tipo file.json, tá? E aqui a gente está dizendo que a gente vai enviar, né, a requisição de forma assíncrona, né? Então, basicamente isso, né? Vocês entenderam esse código aqui? Vocês conseguem explicar? Eu acho que eu consigo. Opa, Esse objeto request aí, ele vai fazer uma conexão nessa URL, o full.com, vai ter um timeout de 2 minutos. Ele vai fazer uma requisição JSON, entendeu? Uma requisição assíncrona. É só isso que eu entendi. Se aceitar, entendeu? Ele vai exibir uma mensagem no console. É isso ou eu estou errado? alguém quer complementar a resposta do colega? Ele devolve um HTTP response ali, né? E aí, como é um post, eu não sei se ele devolve algum status code diferente a isso.
um 201 de create, tem ali, ó, tem apply HTTP response. Olha só, se o objeto HTTP request ele já prevê, né? Entendeu? Respostas por códigos HTTP. Eu imagino dessa forma. Eu não vejo que uma condição explícita, verbosa aí, ela está indicando que vai receber uma resposta 201 ou 202, se vai tratar a resposta. Eu imagino que tudo isso daí já esteja encapsulado dentro dessa classe HTTP request, né? Agora, eu não sei se precisa fazer um tratamento em si de acordo com o código de resposta que a gente recebe. Eu posso contribuir aqui. Ele monta, ele cria esse HTTP request, né? Ele coloca todos os dados aí, a URL, o timeout de conexão, que foi estipulado aí por 2 minutos. Aí o header, como já mencionou, com content type application JSON, e ele faz uma requisição post, pegando um file, né? Tem um arquivo aí chamado file JSON, ele anexa aí na requisição, e tudo isso aí ele coloca nesse objeto client send assíncrono, que ele faz uma chamada assíncrona com esse builder de request, né, anexado, e ele coloca aqui o DEM apply, né, o HTTP response body, e se for tudo ok, aí ele faz um print aí, um print LN, o console. Assim, foi o que eu entendi. Isso aí. Beleza. Então aqui vamos apresentar mais uma solução, né, que a gente pode usar, né, que é o HTTP Client do Apache, tá? Então, mesmo com as melhorias do Java 11, o Apache HTTP Client continua muito utilizado, especialmente em projetos que precisam rodar em Java 8 ou inferior, exigem autenticação avançada, requerem recursos como interceptadores, cookies e conexões com proxy. A API é robusta, com suporte a múltiplos métodos HTTP de leitura direta via input stream ou integração com bibliotecas como JSON para passe de JSON. Então aqui a gente tem um exemplo, né, utilizando, né, essa solução, né. Alguém gostaria de explicar esse código aí? Tá, então aqui basicamente eu tenho, né, eu instancio, né, um Object Mapper, né, essa classe, né. Então ali dentro de um try ali, né, eu coloco esse close aí, HTTP client, né, e chamo, né, esse HTTP clients.createDefault, né, e aqui eu vou fazer uma requisição, né, do tipo get, né. Então aqui eu passo, né, o meu endereço, né, vou ter, e aqui eu vou ter o meu response, né. Então é aquele que eu falei, né. A gente tem a requisição, né, a gente faz uma requisição, a gente passa um endereço, né, e depois a gente vai ter a resposta, né. Então ali na resposta a gente vai ter o client, né, a gente vai executar, vai passar o request, né, e ali dentro de um HTTP response, né, a gente vai ler, né, ler o valor, né, ali tem esse método, né, read value, né, e ali a gente vai ler o context, né, ali passando essa classe a pod.class, tá, e imprimir aqui o response.title, tá? Basicamente é isso. Vocês entenderam? Tem alguma coisa a acrescentar aí? Tá, então vamos continuar aqui, né? Então aqui a gente tem uma outra solução, né? Que é esse OK HTTP do Square. Então, popular entre aplicações Android e sistemas modernos. Então, OK HTTP é eficiente por padrão. Ele suporta HTTP
com multiplexação, pool de conexões em que reduz latência, compactação, gzip transparente, cache de resposta para otimizar a performance, tolerância a falhas com fallback automático para múltiplos IPs. Então, o HTTP persevera quando a rede está com problemas. Ele se recupera silenciosamente de problemas comuns de conexão. Se o seu serviço tiver vários endereços IP, o OK HTTP tentará endereços alternativos se a primeira conexão falhar. Vocês já tinham ouvido falar nessa solução? Nunca tinha ouvido falar antes. Também não. Idem aqui. Então aqui, como diz, né, geralmente ele é muito usado, né, principalmente em sistemas de aplicações Android, né? Aí, né, então acho que quem já trabalhou aí com aplicações Androids ali, mobile, né, acho que já ouviu falar, né? Mas acredito que a maioria aqui já trabalha geralmente com desenvolvimento web, né? Mas por curiosidade aí, né, quem tiver interesse aí de procurar, né, pesquisar um pouco sobre essa solução, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma requisição, né, sendo feita, né, usando esse HTTP client, né? E eu vou apresentar para vocês, né, uma solução que inclusive eu já utilizei em um projeto, né, que é esse Fence, né? Hoje ele é muito utilizado, né? Inclusive nós fizemos um conteúdo, né, nas redes sociais da comunidade, né, falando sobre esse Fence, né, um pouco sobre ele, né? Mas aqui, né, eu vou apresentar para vocês, né, um pouco sobre essa solução, né, e falar também como eu utilizei, né, em um projeto, tá? Então, ele permite definir interfaces Java que representam endpoints HTTP, simplificando drasticamente o código necessário para consumir API RESTs. Então, com o Fent, você não precisa escrever código de requisição manual. Basta anotar a interface corretamente e o framework se encarrega do resto. Ideal para aplicações com arquitetura de microserviços, onde a integração entre serviços REST é frequente. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do uso, né, do Fent Client, né? Então, eu vou falar aqui um pouco, né, sobre como eu utilizei, né, esse Fent Client. Então, em um projeto, né, eu tenho duas aplicações, né, ali eu queria fazer a comunicação entre dois serviços ali, tá? De duas aplicações, né? Então, por exemplo, eu queria aqui eu pudesse fazer com que duas comunicações ali se conversassem, né, através de requisições HTTP, tá? Então, por exemplo, eu quero acessar um recurso, né, que está em outra aplicação, né? Eu quero fazer uma requisição GET, né, através dessa aplicação, né, para acessar uma outra aplicação, tá? Então, essa foi uma da solução, né, que eu utilizei, tá? Então, basicamente ali eu tinha alguns endpoints, né, na aplicação, né, e, por exemplo, eu fazia só a chamada, né, do endpoint, né, que estava em outra aplicação, né, usando o Fent Client, né, e lá na outra aplicação é que eu iria, por exemplo, eu queria fazer uma requisição para cadastrar um usuário, por exemplo. Tá? Então, através de outra aplicação, eu fazia essa chamada requisição POST, né? E lá é que eu fazia todo o processo, né? No caso, a requisição batia lá no endpoint, lá na outra aplicação, e lá eu conseguia pegar os dados, né, do usuário, né? Então, por exemplo, eu tinha um formulário de cadastro de usuário, né? Só que está em uma aplicação, mas aí eu quero acessar a outra aplicação onde está a base de dados, onde é que eu vou salvar, eu vou cadastrar os meus usuários. Então, eu fazia essa requisição lá via post, né? Acessava a outra aplicação e lá eu fazia o processo, né, de cadastrar o usuário. Então, o Fent, né, ele foi uma das soluções, né, que
que eu utilizei, né, para nesse projeto, tá? Alguém já utilizou o Fendt em algum projeto? Já ouviu falar? Eu utilizei para fazer consulta à API do ViaCep. E aí, como a consulta ela não saía do front, né? Tinha um endpoint do back que fazia essa requisição. Eu usava o Fang para, da minha aplicação no back-end, eu consegui dar no CEP, já fazia a consulta direto na API do ViaCep, para validar o endereço. Renato, deixa eu só ver se tirar uma dúvida que eu tive. Assim, eu nunca usei essa tecnologia aí, na verdade, mas já ouvi falar. Inclusive, parece que é da Netflix e é muito comum usar junto com o Spring Cloud. Mas eu utilizando Fang Client, eu não preciso mais fazer requisição com o REST template, é isso? Eu costumo fazer, por exemplo, o exemplo aí que o amigo deu aí do CEP. Sem o Fang, eu criaria uma classe aí, serviço, onde eu fazia requisição com REST template ou com web client aí do Spring. Com o Fang eu não preciso fazer isso. Essa interface, eu já informo tudo que é da request e da response. Aí nessa chamada aí, no NASA Client.get a pod, é que eu faço a requisição e tenho o dado, é isso? Isso. Se você quer acessar uma API externa, tá em um outro sistema, em outra aplicação, então você pode usar o Fendt Client, entendeu? Então, no caso do colega aí, precisou acessar uma API, né, dos Correios, por exemplo, para o CEP, né? Então, eu poderia utilizar, né? Porque eu estou acessando uma API externa, né? Mas acredito que o REST template seria uma outra solução, né? Que você poderia também utilizar, né? Mas aqui, né, o Fendt, né? Você precisa só usar um annotation ali, né? Você cria uma interface, né? Ali e você define ali o nome, né? E você define a URL que você quer acessar. Então, por exemplo, geralmente ali você tem http localhost 8080 barra aí no seu endpoint aqui você vai passar a URL, né? Tipo, você está fazendo uma requisição GET, por exemplo. Então você vai dizer, eu quero acessar essa URL aqui barra isso aqui, tá? Então ele vai bater na URL lá, tá? Na sua outra aplicação, tá? E ele vai chamar o endpoint, né, que você está passando aqui, tá? Então tem que ser o mesmo nome aqui. Você vai passar aqui, tá? Para que você possa conseguir fazer essa requisição. Eu não sei se deu para responder a sua dúvida. Eu sim, valeu. Beleza. Então é isso, pessoal. Então aqui alguns principais aprendizados, né? Então no Java, né, nós temos várias formas de consumir APIs HTTP, cada um com o seu foco. Tá? Então só recapitulando aqui, né, o que a gente viu, nós temos o HTTP URL Connection, então é simples e nativo, útil para scripts rápidos ou ambientes restritos. Nós temos o HTTP Client, então a partir da versão 11 do Java, então só lembrando, né, que essa solução você só pode utilizar a partir da versão 11 do Java, tá? Então, moderno, fluente e com suporte a chamadas assíncronas. Nós temos o Apache HTTP Client, ideal para sistemas corporativos ou legados, com Java 8. O OK HTTP, excelente desempenho e tolerância a falhas, ideal para apps modernos. E que a gente falou agora há pouco, né, sobre o Fendt, né, produtividade e facilidade de manutenção. Então, a escolha da abordagem depende do contexto, do projeto, da versão do Java e dos requisitos da aplicação. Conhecer essas ferramentas te ajuda a escolher o melhor caminho para consumir APIs com clareza, segurança e eficiência.